Olá, bem-vindos ao segundo episódio da nossa websérie Conceitos Psicanalíticos para Entender Psicanálise. No episódio anterior, a gente falou sobre feridas narcísicas, essas verdades difíceis que nos arrancam aí a ilusão de sermos o centro de tudo. Hoje a gente segue com um tema importantíssimo, algo que fala sobre a nossa constituição como sujeitos. Esse tema ele foi sugerido por uma leitora da revista Freud. Trata-se da dissolução do complexo de Édipo e como ela marca ali um momento decisivo na formação das chamadas estruturas clínicas, as tão conhecidas neurose, perversão e psicose. Você pode estar pensando, coisa do passado, coisa antiga, ainda mais tratando sobre clínica contemporânea, Mas é nessa travessia da infância que o psiquismo se organiza. É ali que ele desenha de forma inconsciente a maneira como cada um de nós vai lidar com os desejos, com a falta, com o sofrimento, com a lei. Então nesse episódio a gente vai entender como sair do Édipo ou não sair dele traça esses caminhos diferentes para cada sujeito. E por que essa história fala tanto sobre a forma como a gente age até hoje? Gostou do tema? Se identificou com ele? Fica com a gente! Freud fala uma frase curiosa: nenhuma criança escapa do Édipo. Mas o que será que ele quer dizer com isso? Então, quando ouvimos falar em complexo de Édipo, muitas pessoas ainda pensam naquela velha historinha do o menino apaixonado pela mãe, ou a menina querendo o pai só para ela, Mas o complexo de Édipo, ele vai muito além dessa fase da infância, Ele é um verdadeiro ponto de virada na formação do psiquismo. É como se ao viver essa experiência, cada criança precisasse responder algumas perguntas inconscientes. O que fazer com o meu desejo? Como lidar com a descoberta de que o outro, meu pai, minha mãe, também é desejado por alguém além de mim? E como enfrentar essa experiência de limite, de frustração, de que eu não posso ser esse tudo para o outro? Então, entre os 3 a 5 anos de idade, a criança ela atravessa o que Freud chamou de fase edípica. E não se trata de uma fase qualquer, e nem de uma escolha consciente da criança. Aqui o desejo inconsciente dela se volta para o genitor do sexo oposto. Então é nesse momento que o menino deseja a mãe, e vê o pai como rival. E a menina deseja o pai e sente a mãe como uma concorrente. Frisando aqui que esse sentimento é inconsciente, é algo que a criança não consegue verbalizar. Estamos falando de desejos que a criança vive sem saber. Então no menino, esse drama ele aparece através da fantasia de ocupar o lugar do pai junto à mãe, como se ele pudesse ser o eleito, aquele que satisfaria o desejo materno. Satisfazer aqui quer dizer, eu sou tudo para minha mãe, como se só ele bastasse, só ele fosse o detentor do seu amor e nada mais faltasse. Já na menina, esse desejo leva uma tentativa de conquistar o pai para si, vivendo a mãe como uma figura que precisa ser afastada, tendo o mesmo objetivo de ser esse tudo para o outro. Então o resultado de tudo isso é uma experiência muito intensa e muito contraditória. Por um lado, a criança ela experimenta o prazer e a satisfação nas aproximações com esse objeto desejado, e por outro, ela sente angústia, culpa, medo de ser punido, medo de perder, medo da castração, que Freud descreveu como uma das ameaças fundamentais enfrentadas pelo menino e como uma percepção de perda já consumada no caso da menina, que se vê sem o falo. É importante entender aqui que o complexo de Édipo ele não é uma fantasia, nem uma história inventada na cabeça da criança. Ela é uma etapa estruturante da subjetividade. Freud ele chegou a afirmar que o Édipo é o fenômeno central do período sexual da primeira infância, porque é ele que coloca a criança diante dessa realidade da diferença entre os sexos, da existência de uma lei e da impossibilidade de ocupar esse lugar absoluto, o lugar do grande outro. Isso tudo define ali na criança o modo como ela vai aprender a lidar com os seus desejos, a maneira como vai aceitar ou recusar as proibições e a forma como ela vai se posicionar diante da perda e principalmente da falta e da realidade. Por isso, a gente diz que o complexo de Édipo é muito mais do que uma simples etapa do desenvolvimento. Ele é uma passagem obrigatória, onde se define o destino da constituição psíquica daquele sujeito. A dissolução do complexo de Édipo também ela não ocorre a nível consciente na criança, mas através de uma renúncia forçada. E essa renúncia é causada pela percepção de um limite.
Então Freud explica que essa saída do Édipo ele acontece de maneiras diferentes nos meninos e nas meninas, mas com o mesmo destino, né, que é o abandono da expectativa de realizar seu desejo incestuoso. Nos meninos, o desencadeador desse abandono é a ameaça da castração, né? Ao desejar a mãe e rivalizar com o pai, o menino ele percebe que o seu desejo tem um preço, que é perder aquilo que é mais precioso para ele, o pênis, né? O símbolo fálico. Essa ameaça vinda do pai ou de uma figura que representa a lei instala esse medo no menino e ele se vê obrigado a ceder, né? Como se a criança inconscientemente chegasse a uma conclusão de que é melhor renunciar ao desejo do que arriscar perder para sempre aquilo que me constitui. Já na menina, o caminho é diferente, né? Mas também é marcado por uma perda. Aqui Freud fala que uma espécie de frustração amorosa, né? A menina, ao desejar o pai, ela enfrenta o duro golpe de perceber que nunca vai ocupar esse lugar. O pai ele nunca vai ser dela. E essa constatação de que o desejo paterno está direcionado para a mãe impõe na menina essa perda simbólica, né? Ela se vê ali, não se vê mais como objeto privilegiado do amor do pai. Essa vivência de limite, de perda, de frustração, de interdição leva tanto os meninos quanto as meninas a renunciar ao seu objeto de desejo. Mas essa renúncia não significa só abandono. A criança ela não esquece o pai ou a mãe, ela faz algo muito mais complexo, ela internaliza essa figura parental, ou seja, a imagem do pai ou da mãe desejado, agora inacessível como objetos de amor, ela é incorporada no psiquismo da criança. Então é a partir dessa introjeção que se forma o chamado supereu ou superego, dependendo da tradução. O superego é uma instância psíquica que surge como um substituto simbólico da autoridade dos pais. Ele representa a lei, a proibição, o dever, mas também um ideal, né? Aquilo que o sujeito deseja ser, inspirado justamente nessas figuras parentais que ele tanto admirava e desejava. Então, a partir desse momento, o desejo da criança ele vai ser regulado, não apenas pelo mundo externo, mas por uma instância interna que controla ali a crítica, que pune, que idealiza. Então, podemos dizer que essa dissolução do Édipo ela marca um abandono do desejo incestuoso, a formação do superego, a entrada definitiva do sujeito na cultura, na lei, na moral. Então é aqui que o desejo passa a ser vivido não de maneira direta mais, mas sobre o regime de uma repressão e do recalque, criando as bases para uma vida adulta e muitas vezes para o sofrimento neurótico. Como dizia Freud, é nesse momento que o sujeito se constitui como sujeito da falta, marcada aí pelo impossível de se realizar. É importante sublinhar que a saída do Édipo, ou melhor, a sua dissolução, não define a estrutura apenas pelo fato da repressão ou do recalque. O que define a estrutura é, sobretudo, o destino que o sujeito, de maneira inconsciente, ele deu para essa experiência edípica. Em outras palavras, não é apenas a presença da castração, mas o que o sujeito faz com ela que determina a sua posição subjetiva. A partir disso, podemos compreender como cada estrutura clínica se estabelece conforme a posição do sujeito frente à castração e ao interdito do desejo. Na neurose, por exemplo, o sujeito ele viveu o Édipo, ele aceitou a castração, ele reconheceu a perda como inevitável e reprimiu o desejo incestuoso. Mas isso não resolveu o problema, Ele não acalmou o desejo. É como se ele tivesse empurrado ali a poeira para debaixo de um tapete chamado inconsciente. E por isso o desejo ele retorna, recalcado, reaparecendo de maneiras disfarçadas através de sintomas, dos sonhos, dos atos falhos, daquela brincadeira assim com fundo de verdade. Então o sujeito neurótico, ele é aquele que aceita a lei, mas ele sofre com ela. O interdito não é apenas um limite externo, é algo que estrutura o próprio desejo do sujeito, desejar o que não pode ser realizado. Aqui, o superego ele se forma como uma instância crítica exigente, responsável tanto por reger a moral interna do sujeito, quanto por produzir a culpa. A famosa culpa neurótica. O resultado é um sujeito dividido entre o que deseja e o que precisa recusar. E por que o neurótico escolhe então essa saída? Porque ele reconhece o limite, ele entende inconscientemente que desejar o que deseja vai levar a uma perda, uma punição e tem riscos. O recalque é uma defesa para sobreviver a esse interdito. Um exemplo prático, Uma menina apaixonada pelo pai percebe que ele dá atenção à mãe.
Sente ciúmes, culpa, medo, ela recua, recalca esse desejo e tenta esquecer a raiva e a inveja que sente da mãe. Mas essas emoções, elas não vão desaparecer assim, né? O ciúmes volta às vezes nas relações amorosas, nas relações com os amigos, vem através de ansiedade, insônia, somatizações da neurose histérica. No campo da perversão, a castração ela foi percebida, mas o sujeito ele recusa se submeter a ela. Né? Em vez de aceitar o limite simbólico, ele contorna a castração de modo muito particular, desmentindo-a. Então, o perverso ele não recalca o desejo, como faz o neurótico. Né? Ele exibe, ele sustenta, ele dramatiza esse desejo. Ao invés de jogar a poeira para debaixo do tapete, ele coloca ela em cima de uma mesa, bem no meio da sala, e muitas vezes em uma bandeja bonita e atrativa. Né? Em vez dele aceitar a lei, então o sujeito perverso ele se coloca como objeto do gozo do outro, né? Oferecendo-se ali como aquilo que satisfaz a fantasia. Freud dizia que enquanto o neurótico pergunta o que o outro quer de mim, o perverso responde, eu sou aquilo que o outro deseja. Então é nesse sentido que Lacan ele afirma, o perverso ocupa o lugar de objeto A, aquele objeto perdido e causa do desejo do outro. Né? Então o perverso ele sustenta ali o desejo do outro como uma encenação permanente. Né? Ou seja, ele se faz protagonista de um teatro montado para manter o desejo do outro aceso. E o resultado disso? Né? O perverso não vive dividido como o neurótico. Seu conflito não é interno. Ao contrário, ele resolve o impasse subjetivo na cena aqui fora, através da montagem perversa, onde gozo e desejo se articulam como um jogo contra a castração. Então, no campo da psicanálise lacaniana, essa montagem é uma espécie de teatro inconsciente, né? Um arranjo simbólico onde os papéis são bem definidos. Quem deseja, quem é desejado, quem tem o poder e quem goza. O perverso ele constrói essa cena, essa narrativa, onde ele sabe muito bem onde se posicionar. E por que ele escolhe essa saída? Porque a castração ela é reconhecida, mas ela é inaceitável. O sujeito ele prefere sustentar essa cena de manipulação do desejo do outro. Um exemplo prático. Uma criança ela percebe que o pai não dá atenção exclusiva para ela. Então, em vez de recusar e reprimir, ela começa a seduzir deliberadamente, né? Fazendo da sedução uma estratégia de controle. Na vida adulta, esse jogo de sedução ele pode virar um estilo de vida, né? Sempre se oferecendo ali como aquilo que o outro deseja, mas mantendo o controle da cena. No sadismo, por exemplo, o perverso ele monta a cena onde ele se posiciona como aquele que provoca o sofrimento no outro. Né? Esse outro é aquele que goza através do sofrimento. Então a cena ela é toda armada para sustentar isso. E quem controla é o perverso. Um exemplo mais cotidiano dessa montagem perversa, a gente observa nessas relações de trabalho. Imagina um chefe que humilha publicamente seus colaboradores, que corrige através de ironia, expõe os erros deles ali diante de toda a equipe, né, diminui a pessoa, faz isso de maneira repetitiva e intencional. Você acredita que ele está apenas tentando corrigir os seus colaboradores, né? Se a gente observa um pouco mais de perto, você percebe ali algo da ordem do gozo, né? Ele se coloca numa posição de superioridade, tirando prazer, né, em comandar essa cena onde o outro é rebaixado. O ponto-chave aqui é que ele precisa que exista esse outro, ele precisa que esse outro ocupe esse lugar, que ele esteja ali, né, para sustentar essa cena. Porque o prazer dele está em montar a cena do outro sendo colocado nesse lugar. Então esse sofrimento que alimenta essa dinâmica. E essa cena ela sustenta o gozo do perverso e ao mesmo tempo permite que ele comande e controle o desejo do outro, mesmo que o desejo do outro seja não ser mais humilhado. Na psicose, a cena é diferente. Não chegou a acontecer nem a recusa e nem a aceitação da castração. O que houve foi a fora-aclusão. Não existiu nada que representasse essa lei para o sujeito. Então, como consequência disso, não há ali uma constituição de um superego, né? Não existe um recalque primário. Não há entrada plena no campo da falta. Então, sem essa inscrição simbólica da castração, o sujeito psicótico ele não dispõe da estrutura que impõe a falta e organiza o seu desejo. A figura paterna ela não foi reconhecida como mediadora da lei. Por isso que o psicótico ele permanece exposto ao gozo do outro diretamente, sem nenhuma mediação, né? O que pode levar ali o desencadeamento psicótico, sempre que esse significante que foi fora-cluído retornar ao real.
O psicótico, como diz Lacan, ele não entra no campo da metáfora paterna, né? O que para o neurótico aparece como um interdito e um recalque, para o psicótico aparece como uma intrusão do gozo no corpo e no mundo. Então, seguindo ali a nossa metáfora da poeira, o psicótico ele vive como se a poeira estivesse suspensa no ar, atravessando tudo, invadindo o corpo e o mundo. Então não há dentro e fora, não há uma separação simbólica, né? O gozo irrompe diretamente, sem filtro. Por que termina assim para o psicótico? Então, porque desde o início, algo da função do outro simbólico, né, a metáfora paterna, falhou. Né? O sujeito não tem a proteção da lei para interditar ali o gozo. Quando o significante ele retorna do lado de fora, o gozo invade. O sujeito ele pode ouvir vozes, sentir no corpo, né, o corpo ser invadido, viver intrusões desse outro. Um exemplo prático. Pensa numa criança que desde cedo é ignorada, né? não no sentido da falta de cuidado básico, mas no sentido simbólico. Imagina um bebê cujos sinais, né, os seus chamados, os seus gritos, eles não encontram resposta significativa desse outro. Então a mãe ou o cuidador está presente fisicamente, mas não nomeia o desejo dessa criança, não lhe dá um lugar como sujeito, né? Não reconhece as suas demandas como vindas de alguém separado. É como se o bebê não existisse como interlocutor. Fala-se sobre ele, mas não com ele. Ou ao contrário, né? A mãe fala, mas não deixa espaço para a criança responder. Ela preenche tudo, né? Sem que a criança tenha ali um lugar próprio no desejo do outro. Aqui, o significante do nome do pai, né, essa função simbólica que marca o limite, a separação, a lei, ela não entra. O outro primordial, né, a mãe, o cuidador, não se apresenta como faltante, ou é ausente demais, ou é excessivo demais. O resultado disso, o bebê não se constitui como um sujeito barrado, né, separado. Essa criança ela pode crescer aparentemente normal, mas em algum momento, quando ela precisar se orientar ali dentro do desejo do outro, como na puberdade, no trabalho, no amor, algo que retorna ali do lado de fora, né? O gozo ele invade o mundo ou o corpo porque o significante que deveria operar ali como limite simplesmente não existe. Esse é o desencadeamento da psicose, né? O sujeito ele se vê às voltas com algo impossível de simbolizar. A psicanálise não entende a psicose como uma doença herdada. Ela não nega, né, que fatores orgânicos possam realmente existir, mas o que define a estrutura psicótica é essa falha simbólica na constituição do sujeito. Então, resumindo, né, o neurótico ele aceita o limite, mas sofre com ele. O perverso dribla o limite, sustentando o gozo como cena. E o psicótico ele nunca conheceu o limite, né, ele fica à mercê do gozo direto. É assim que a dissolução do complexo de Édipo não apenas encerra essa fase da infância, né, mas inaugura uma estrutura do sujeito, que vai acompanhar ele ali por toda a vida. Vou abrir novamente uma caixinha lá na nossa comunidade para a gente continuar conversando sobre isso, ali na plataforma da Hotmart, onde fica a revista, e a gente pode continuar essa conversa aqui pelos comentários também.